Graça e paz. Você está no programa Campeões de Deus. Eu tenho uma satisfação, uma alegria de poder, nesse momento, estar entrando no seu lar, na sua casa, transmitindo uma palavra de Deus. Para começar esse trabalho, essa palavra, a ministração, vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos. Bendito Deus, eterno Senhor Jesus Cristo, que fez os céus, a terra e o mar. Nós te amamos, te adoramos, queremos sempre estar contigo, sabendo que sem ti nada nós podemos fazer. Eu quero tributar a ti a minha gratidão, o meu louvor, porque tu me dá essa oportunidade nesse dia tão maravilhoso. Que nesse início de noite, essa palavra toque o coração desse irmão. Eu quero convidar você agora, que está aí do outro lado, para ler a palavra de Deus comigo. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 1. É uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Então entra e chama a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos. E põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia! Glória a Deus. Meu irmão, irmã, que maravilha é essa palavra. Essa palavra é uma das palavras que Deus me dá nesse dia de hoje, para poder transmitir ao teu coração, à tua alma, uma mensagem de restauração. Uma mulher dos filhos dos profetas, ela era esposa de um dos alunos da escola do mestre Eliseu, o profeta Eliseu. Ela era uma esposa e ela ficou viúva. O esposo foi para a glória. Não sabemos quais os motivos no qual ele faleceu, mas ele morreu. Nessa que ele vai, ele deixa dívidas. E não é, pelo jeito, uma dívida barata, baixa, mas uma dívida alta, de uma importância muito grande. E o credor, para quem ele devia, chegou até a mulher, a viúva, e disse o seguinte: como você não tem nada a me dar, não tem dinheiro, não tem valores, eu tenho um negócio que eu vou fazer contigo. Vamos negociar. Dá os seus 2 filhos.
você me dando os 2 filhos, está resolvida a sua dívida, não vai pagar mais nada e eles serão meus servos. E aí a mulher, de imediato, ela não aceitou isso. Porque se ela aceita esse acordo, essa negociata, o que aconteceria com ela? O bem precioso que ela tinha seria levado. E aí ela pensou, ela raciocinou e fez algo muito importante. O que muitas pessoas, na hora da dificuldade, na hora da crise, não conseguem fazer. O que essa mulher faz? Ela procura uma solução. Quando eu procuro solução, eu vou ter respostas. Terei respostas. Qual foi a resposta que ela teve? Ela vai até o profeta e chega no profeta e fala, ó, tua serva, o esposo morreu e tu sabes que o seu aluno, que era filho teu espiritual da escola de profeta, temia a Deus. E como ele temia a Deus, agora ficou uma dívida contraída e o credor quer levar os meus 2 filhos. E eu não vou entregar meus filhos. E o texto diz que ela clamou. Quando uma pessoa está clamando, ela está bradando. Quando uma pessoa está clamando, ela está em um nível de fala que não é comum. A fala comum é, o homem de Deus, Eliseu, tudo bem? Mas quando eu estou clamando, eu chego, homem de Deus, o meu problema é grande. É mais ou menos assim. E ela chega no homem de Deus, diz, meu marido, teu servo morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ela está dizendo aqui o seguinte, eu não aceito meus filhos serem levados. E o homem de Deus, que é cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de inteligência espiritual, ele olha para a mulher e diz para ela o seguinte, o que te hei de fazer? O que eu hei de fazer? Aí ela disse o seguinte, olha, eu não vou responder essa pergunta do Senhor. O que o Senhor Eliseu pode fazer? Porque ele viu que ela ficou sem resposta. O que te hei de fazer? Existe crises, conflitos, dificuldades que nós entramos nela, que se alguém no qual eu estou declarando o meu problema, minha dificuldade, eu conto para a pessoa o nível de problema que eu tenho, e a pessoa faz uma pergunta dessa, o que eu posso fazer por você? Às vezes eu não sei nem como responder. Essa mulher está sem atitude na resposta. Olha que coisa. O profeta pergunta, o que te hei de fazer? Se ela é outra pessoa, ela ia falar assim, ó, eu quero que o Senhor coloque a mão aqui na minha cabeça, ore por mim, traz a bênção do Senhor, porque Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores ao ser lhe dado. Eu quero que o Senhor coloque a mão na minha cabeça e me abençoe. Ela não conseguiu nem dar essa resposta para o homem de Deus. Como o profeta percebe que ela não tem a resposta, então ele muda a interrogação. Então ele pergunta para ela, declara o que tens em casa. Aí ficou mais fácil dela entender, dela compreender como sair daquela dificuldade. Ela falou assim, ó, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu ouvi, uns dias desse atrás, alguém dizendo que ela tinha a botija e ela não tinha o azeite. Ela tinha apenas a botija e não tinha o azeite. Eu quero entender o seguinte, se tinha o azeite, se tem a botija e não tem o azeite, não importa.
A pergunta do homem de Deus, que é o professor, é o mestre, é o profeta, ele está dizendo o seguinte: o que tens em casa? Ela diz, uma botija de azeite. Então ele diz, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos e não poucos. Aqui começa a mudança física dela. Porque em linguagem, em palavras, ela não está conseguindo resolver nada. Primeiro, ela vai no homem de Deus, conta a sua lamúria, conta a sua dificuldade, conta o seu prejuízo. Ela está errada? Não. Ela procurou a pessoa certa. Porém, com as interrogações do homem de Deus, ela só consegue fazer uma coisa só. Porque a primeira interrogação é, o que é de fazer? Não sei. Ela não diz assim, não sei, igual eu estou falando aqui. Mas ela não tem resposta. Então ele faz outra pergunta, o que você tem em casa? Declara o que tem em casa. Sabe, você que está do outro lado, todo homem, toda mulher tem alguma coisa de importância em casa. Todo ser humano tem. Ninguém vive sem nada. E azeite, na época, não é barato. O que ela tinha em casa era bom, ia fazer bem, ia trazer resultados extraordinários para a vida dela. Então, o homem de Deus fala para ela, com o que você tem, você vai pegar também na vizinhança, no bairro. Você vai até os vizinhos e peça vasos, e não peça poucos vasos, peça para todos os vizinhos. Ele faz questão aqui no versículo 3 de dizer para ela, peça para todos. Aqui tem uma outra lição. Tem a lição do relacionamento. Quem tem relacionamento vai sempre pegar alguma coisa emprestada com os vizinhos. Se é hoje, você tem um vizinho legal, nos nossos dias, e você está entrando em crise, e você pede, vamos lá, naquele tempo era vasos, mas hoje você ia pedir uma lata emprestada, você ia pedir um latão, você iria pedir o que para o vizinho? Ia pedir uma ferramenta, igual alguns precisam de consertar alguma coisa em casa, aí não tem uma furadeira, uma maquita, não tem às vezes uma chave de fenda, uma chave de grifo, uma chave de boca, você vai no vizinho e pede emprestado. O que essa mulher não tem é vasos. Ela só tem uma botija de azeite. É isso que ela tem. Mas o profeta fala com ela, peça emprestado. Pedindo o emprestado, vai acontecer um fenômeno. Vai acontecer algo marcante. E esse algo marcante que vai acontecer será a seguinte coisa. O azeite vai multiplicar. O início dessa palavra que eu estou lhe dizendo aqui, oh glória, aleluia, que Deus me dá, é para falar para você a seguinte coisa. Com o que tens, um milagre vai suceder. Com o que tens. Você não vai fazer nada além do que tenhas. Primeiro, tem que ter alguma coisa, para depois do que tem, dar prosseguimento. Aquela mulher, ela falou para o profeta, eu tenho um vaso, uma botija de azeite. Então o profeta diz para ela, é daí que vai começar. Agora vai. Qual é a ação que você vai ter agora? Qual é a ação que aquela mulher ia ter? Pegar vasos vazios. Não ia pegar vaso cheio, vasos vazios. E não era pouco. Pegasse muitos vasos. Por quê? Ela é uma viúva. No sistema brasileiro tem a previdência.
tem a contribuição do INSS. Mas naquele tempo, as viúvas em Israel, elas eram abandonadas. Num caso desse que o marido morreu e ela não tinha um meio de sobrevivência, ela ia ficar abandonada. Mas eu quero falar aqui para você a seguinte coisa, irmã, irmão. Quem serve a Deus jamais ficará no abandono. Quem serve a Deus, a provisão é garantida. Quem serve a Deus, os cuidados de Deus será contínuo, será constante para contigo. Deus não vai deixar você no abandono. O escritor aos Hebreus, ele escreve lá na epístola, capítulo 13, verso 5, não te deixarei e nem te desampararei. Deus não vai abandonar você. Deus não abandonou essa viúva, mas ela teve que usar com pouco ânimo que tinha, com a pouca habilidade que tinha para resolver a causa da vida dela. Ela procura o lugar certo, ela procura o homem de Deus, e o homem de Deus traz a resposta para ela. O que eu quero afirmar para você essa tarde, as Sagradas Escrituras nos ensina: crede no Senhor teu Deus, estareis seguro. Segundo Crônicas 20, verso 20, e crede nos teus profetas e prosperareis. Essa Escritura, a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não vai ter erro. Na palavra de Deus não tem oscilação. Na palavra de Deus não tem essa frequência que fica assim, ó, oscilando, sobe, desce. Não, não. A palavra de Deus, ela tem uma posição, ela tem um direcionamento. Se o Senhor determina, ninguém invalida. Deus determinou pela boca do profeta Eliseu. Vai lá. Pega nos teus vizinhos. Aqui, ó, o texto diz: vasos vazios, não pouco. Entra, feche a porta sobre teus filhos e deita de uma botija. Pega aqui, ó. Pega dessa aqui e vai passando para a outra. Pega daqui, vai passando para a outra. Encheu essa, passa 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 para a outra. Vai enchendo, vai enchendo. E aí, quando estiver todos cheios, você pega esse azeite, comercializa ele, vende o azeite e paga a sua dívida. E depois que pagares a dívida, vai viver do resto. O que esse texto está me ensinando? Esse texto está me ensinando que o Senhor é o Deus da multiplicação. Esse texto está me ensinando que Deus, o Todo-Poderoso, é o Deus que providencia o milagre sem eu saber a forma. A maneira que vai acontecer não me importa. A maneira que vai acontecer também não te importa. O importante é saber que Deus, ele faz. O importante, minha amiga, meu irmão, é saber que o Senhor, que é teu amigo, ele não vai te abandonar. Quando a mulher entrou dentro da casa, que foi multiplicando o azeite, que foi enchendo as vasilhas, ela encheu todas. E depois que ela encheu todas, o texto diz que só parou de sair azeite na hora que encheu todas. O que eu quero dizer para você essa tarde? Quais são as afirmações que eu quero aplicar aqui para eu concluir essa palavra? Para que essa palavra tenha uma conclusão. Primeiro, Deus cuida das viúvas. Sim, mas Deus cuida dos desfavorecidos. Se você não está bem favorecida, Deus cuida dos menos favorecidos. Quais são os cuidados de Deus? Os cuidados de Deus é sempre com surpresa. O profeta, ele é um homem que sempre tem a palavra. Só que a mulher, ela não sabia se comportar diante da dificuldade.
Como ela não sabia se comportar diante da dificuldade, ela vai até o homem de Deus e o homem de Deus pergunta para ela: declara o que eu hei de fazer. A mesma pergunta que Jesus fez para aquele outro homem lá: o que queres que eu te faça? Aquele lá só respondeu a Jesus: eu quero ver. Agora, essa mulher, ela não soube responder ao profeta. O profeta, então, como vê que ela não sabe responder, porque ela tem a dívida, ela tem o problema, então ele pergunta para ela: o que você tem? Com o que tens em casa vai acontecer. O milagre vai se suceder. Essa tarde é tarde de milagres. Essa tarde é tarde que o Espírito do Senhor manda eu transmitir para você uma palavra. E a palavra é: com o que tens, um milagre vai acontecer. O que você tem? Pastor, eu tenho a carteira de trabalho. Então olha para ela e diga o seguinte: eu vou sair amanhã, na quinta-feira, e ela vai ser assinada. O que você tem? Ah, pastor, eu tenho inteligência. Para quê? Ah, eu tenho inteligência para montar um negócio. O que que você pode montar? Eu tenho um espaço aqui que eu posso vender cachorro-quente. Posso vender meus hot dogs. Eu posso vender meus lanches. Mas eu tenho um espaço aqui que eu posso montar uma escola de música. Então é com você que Deus está falando. Você toca guitarra, toca violão, toca contrabaixo, sabe cantar, sabe dar aula, sabe ser professor, tem uma boa didática, aplica isso. Pastor, o que eu tenho é inteligência para o mundo das vendas. Então vai vender roupa, sabe? Vai vender negócios. Pegue produtos e venda perfumes. Venda coisas nas portas. O que você não pode fazer é ficar onde está. É ficar sentado. Porque se ficar sentado, nada vai acontecer. Jesus disse o seguinte, em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Jesus é o modelo do trabalho. Jesus é o modelo da aplicação da negociata. Se Jesus ensinou isso, Jesus ensinou que ele trabalha, você também pode trabalhar. O que você não pode é: eu desanimei, eu baixei a cabeça, a coisa agora não vai andar. Não, não, Senhor. As Sagradas Escrituras nos diz que o Senhor pega aquele que não tem força, multiplica a força daquele que não tem, dá ânimo para aquele que não tem ânimo, dá força àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ei, é hora de entender que o tempo de mudança chegou para você. Com o que você tem, com a sua inteligência, você vai pegar essa carteira de trabalho, ela vai ser assinada amanhã. Com a tua sabedoria, você vai abrir um negócio. Com a sua habilidade, você vai entrar numa página de negócios e você vai dizer o que faz. Faça chocolate. Faça alguma coisa que dá certo. E sabe o que vai acontecer? Deus vai cuidar de você. Você é um campeão de Deus. O nome desse programa é Campeão de Deus. Ou os campeões de Deus é você. Entre os campeões, você é um dos tais que vai vencer. Qual é a grande dificuldade das pessoas? É de se mover. Essa mulher, pelo menos, isso ela tinha dentro de si. Ela se moveu, ela saiu do seu lugar, ela procurou o homem de Deus. Se é hoje o homem de Deus, ele vai dizer para você: vem aqui, filha, eu vou orar, eu vou colocar a mão na sua cabeça, eu vou abençoar, eu vou declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Eliseu não, Eliseu falou assim, ó: o que eu vou dar para você é poderoso. O que eu vou dar para você vem de Deus. Você vai pegar o que tens, o que tem em casa, vai usar e do que tens vai multiplicar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que você também tem. O Senhor está dizendo que o que você tem vai se multiplicar. Jesus é um exemplo clássico da multiplicação. Vamos dar uma andada. Lembra da parábola dos talentos? Capítulo 5, versículo 24
25, versículo 14 do Evangelho de Mateus, Jesus falou que um homem, antes de se ausentar da terra, um senhor da terra, pegou 3 servos. Para um ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 2 e para o outro ele deu 1. O que tinha 5 trabalhou 5 talentos, ficou com 10. O que tinha 2 trabalhou 2, ficou com 4. E o que tinha 1 pegou e enterrou. Mas Jesus deu para todos, segundo o nível da capacidade. No mesmo aspecto, eu penso que esse texto aqui, ele é um texto da multiplicação. Se você não consegue multiplicar, sabe o que acontece? Tem algum tipo de esterilidade. Mas o Senhor disse para Salomão, se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, se humilha então. O que é se humilhar? É dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu acredito que tu vai fazer um milagre na minha vida. O que você não pode é ficar sentado no sofá igual está. O que você não pode é ficar no Netflix o tempo inteiro. O que você não pode é ficar zapeando o tempo inteiro. Eu não estou querendo cuidar da sua vida, não. O que você não pode é ficar reclamando o tempo inteiro. Você tem que ir no homem de Deus, procura um homem de Deus. O homem de Deus sempre terá a palavra. E para terminar, quando a mulher encheu todos os vasos, ela foi então dar o relatório ao homem de Deus. E ela deu o relatório e ele falou, vai, vende o azeite, paga a dívida e você e os 2 meninos, ou seja, os 2 filhos, que seriam escravos, viva do resto, vivei do resto. E ela fez isso, pagou a dívida e pôde viver do resto. Aplicando nos dias de hoje, seria o quê? Uma aposentadoria. O cuidado de Deus com aqueles que servem a Ele é grande. Pode ficar sabendo de uma coisa. Deus cuida do pardal, da andorinha, das aves que voam, cuida da águia, Deus cuida do urubu, cuida dos abutres. Esse mesmo Deus que cuida dos peixes, da baleia, dos cachalotes, dos tubarões, esse Deus cuida de você. Ele está interessado em você. Ele está interessado na sua causa. E como ele está interessado na sua causa, eu termino dizendo para você o seguinte: o milagre vai acontecer nesse dia. É a palavra que Deus me dá. Com aquilo que tens. Com o que tens vai haver uma multiplicação. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Primeiro, saiba, Deus não abandona. Segundo, procure a vizinhança. Não seja um tipo de pessoa que não se relacione com seus vizinhos. Vá neles. Eles vão te ajudar. Terceira coisa, com o que eles emprestaram para ti, com o que vai emprestar, você vai conseguir um empréstimo. Eu não estou falando de empréstimo em banco, não. Eu não estou falando de empréstimo a juros, não. Eu estou dizendo de negócios que são semelhantes ao que você tem em casa. Você vai pegar emprestado e vai usar. As pessoas vão ter tolerância, paciência contigo. E sabe o que vai acontecer? O milagre vai acontecer. Porque com o que tens, o milagre se sucederá. Fica na paz, Deus lhe abençoe.